Terça-feira Santa, Semana Santa, Semana da Páscoa do Senhor. Gostaria de ler com você o versículo que se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 18, diz assim, Mateus 21, 18: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Terça-feira. No domingo, Jesus entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal, em Domingos de Ramos. Todo o povo coloca os ramos e suas vestes. Jesus entra montado num jumentinho. O Rei dos céus e da terra, humilde, entrando sem pompa nem circunstância, na cidade de Jerusalém, o centro sagrado da espiritualidade de todo o mundo. Na terça-feira, então, Jesus, ele sai da cidade de Betânia, uma cidade a poucos quilômetros de Jerusalém, uma cidade dormitório, humilde, e volta para a cidade de Jerusalém, na semana de festejos da Páscoa. E pela manhã ele volta e tem fome, vê uma figueira, uma árvore de figos, muito comum naquela região, e diz que a palavra diz que esta árvore está somente com folhas e não acha nenhum fruto. Jesus olha para a árvore e diz a ela: Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira seca imediatamente. Os discípulos ficam espantados com isto. Nós sabemos pelo entendimento desta palavra que a figueira era um tipo de Israel. A figueira era um símbolo de Israel, da espiritualidade da nação de Israel. Jesus, na verdade, não estava falando de biologia, de botânica. Jesus estava falando a respeito de espiritualidade e religiosidade. Ele estava dizendo àqueles que eram os detentores da espiritualidade, da religiosidade, os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, que na vida deles, dentro da vida deles, não havia fruto, só havia folhas, só havia aparência, mas não havia substância. E os seus discípulos ficam espantados e Jesus, então, como de costume, começa a falar-lhes através de parábolas. Ele propõe 3 parábolas, eu quero me ater a 2 delas. Uma parábola, a parábola dos 2 filhos, leituras a partir aqui do capítulo 21 e 22. E ele diz que um fazendeiro tem 2 filhos e ele propõe aos filhos que trabalhem no campo. O primeiro deles diz a ele: Pai, eu não quero trabalhar. E passado o tempo, na última hora, ele diz: eu quero ir. E vai. E o outro filho, que a primeira hora diz: tudo bem, pai, eu vou trabalhar, passa todo o tempo da sua vida e no final da colheita ele diz ao pai: não vou, e nunca foi. Qual dos 2 entrará no reino dos céus? Aquele que disse que não iria, mas foi, ou aquele que disse que iria, mas não foi? Jesus depois faz uma segunda analogia, propõe uma segunda parábola de um fazendeiro que faz uma plantação, constrói um campo, plantação de vinho, vinhedos, faz uma torre, um lagar, e ele espera, obviamente, ter um lucro a partir daquela construção, e ele arrenda trabalhadores para trabalharem na terra. Passado o tempo do plantio, da colheita, ele volta, ele se ausenta, né? Ele manda de volta seus servos e os servos vão para aquele local esperando ter lucro, algum tipo de fruto, algum tipo de produção daquele campo.
Os servos voltam e não encontram nada. Os trabalhadores que arrendaram a vinha, então indignados, espancam, torturam, apedrejam e matam os servos. O dono da vinha então manda mais servos, novos, mais quantidade, acontece a mesma coisa, são apedrejados, mortos, espancados. E aí o dono da vinha tem uma ideia, ele diz, bom, vou mandar meu filho, porque pelo menos o meu filho eles respeitarão. Mas acontece novamente a mesma coisa. Qual deveria ser a recompensa desses trabalhadores? Jesus então propõe uma terceira metáfora, uma terceira parábola, a parábola do banquete. Um rei faz um grande banquete, o casamento de seu filho, e convida muitas pessoas. E cada um tocando a sua vida, nenhum deles se preza, se interessa pelo casamento. E então o rei novamente faz um aviso, gente, a festa está pronta, o novilho está pronto, a mesa está farta, a festa está pronta para receber vocês. E novamente cada um toca a sua vida, não se interessa, não dão atenção. Então o rei manda servos, procurando estas pessoas, os convidados, e os convidados matam os servos que foram convidados para a festa. Incrível, né? E a palavra diz que os convidados não eram dignos. Então o rei toma uma atitude inusitada. Ele diz para os seus servos irem por todas as ruas e saírem por elas e trazerem os bons, os maus, 22:10. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons. A sala de banquete ficou repleta de convidados e a festa se deu. Talvez se nós olhássemos com atenção, com nossos olhos humanos, essas parábolas, nós imaginaríamos que tanto o rei e o fazendeiro tiveram muita paciência com os servos, com os convidados. Talvez, no nosso entendimento, deveriam ter mandado a polícia, mandado suas tropas, depois mataram os servos, mataram os enviados do rei, o próprio filho foi morto. Mas Jesus estava falando de uma realidade que tocava a própria vida dele. Jesus estava falando do grande amor e paciência de um Deus que sempre está à procura dos seus filhos, dos seus servos, dos seus trabalhadores, dos seus convidados, convidando sempre para voltar, para entrar na festa, para aproveitarem o trabalho na vinha, para se deleitarem na presença do dono da seara, do dono, o fazendeiro, o tapeceiro, o rei, a Deus. É um Deus que sempre está buscando, procurando com paciência, com amor, com misericórdia, procurando os seus filhos em toda a história, de Gênesis a Apocalipse, um Deus que manda cartas de amor, convidando a voltar. E como o pai na parábola do filho pródigo, Lucas 15, está sempre dizendo volta e espera na varanda, espera ansioso que o filho tome essa atitude de voltar, preparado com roupas novas, com sandálias nos pés, com um anel para colocar no nosso dedo. Me lembro quando a Isabela era pequenininha, devia ter 2 anos de idade, nós fomos ao shopping e a Luciane saiu por um momento, me deixou cuidando dela e nós estávamos numa livraria na Saraiva, que já fechou, e estava ali vendo os livros, ela também vendo livros infantis, e de repente a Isabela desaparece. E eu começo a olhar, vou pelas fileiras, vou pelos locais, procurando a Isabela, não encontro, e me deu um pânico, um desespero, vou para a porta da loja, falo para o segurança, ninguém entra e ninguém sai. Minha filha desapareceu. E procurei desesperado por ela até que no segundo andar da loja, num local onde havia livros infantis, estava lá a Béia, cercada de 3 ou 4 vendedoras, conversando, toda feliz, e eu desesperado atrás dela. É assim que Deus faz conosco, gente. Deus, ele
procura desesperadamente nos ajuntar debaixo das suas asas, procura desesperadamente nos trazer de volta para Ele. Deus apaixonado, um Deus que com paciência prepara a festa, com paciência prepara uma vida de abundância. Mas nós sabemos que o homem obstinado procura sempre os seus próprios caminhos. E nós vemos na história bíblica esta graça, essa fidelidade, esse amor em todos os momentos. Nós vemos em Adão e Eva qual deveria ter sido o resultado da queda de Gênesis 3. Certamente deveria ter sido a morte, a aniquilação. Deveriam ter deixado a existência, como a própria palavra dele diz, né? Certamente morrerão. Mas Deus decide não só criar, mas decide manter e decide restaurar a raça humana e dar a eles uma nova chance. Em Noé, quando o mundo depravado se transforma num assinte a Deus, cheiro de morte, podridão às narinas do Senhor, ele decide novamente dar uma segunda chance à humanidade e coloca o arco-íris como sinal da aliança, do amor e da fidelidade. Em Abraão, quando a promessa parecia impossível, com Abraão e Sara idosos, o ventre de Sara fechado, Deus então manda o filho da promessa, Isaque, o amor de Deus, obstinado, assim como aquele pastor que deixa as 99, busca, encontra aquele que está perdido, assim é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Em José, quando tudo está perdido na prisão, Deus tinha uma promessa e Deus transforma toda aquela situação e traz honra à vida de José. Moisés no Egito, atravessando o Mar Vermelho após as 10 pragas, libertando novamente um povo obstinado depois de ter visto tantos milagres, maravilhas, atravessado o Mar Vermelho, visto todo o julgamento de Deus sobre o Egito. Já no deserto o povo murmura, dizendo a Moisés, o Egito era melhor. Mas Deus insiste, o Deus que continua buscando, resgatando, restaurando. Davi, que era o menino de acordo com o coração de Deus, que se perde, que acaba pecando contra Deus, Deus o traz de volta, o restaura e transforma no grande rei da história de Israel. Os profetas, todos eles como os servos do Senhor nas parábolas, Deus enviando os seus servos, que são maltratados, que são espancados, que são mortos. João Batista e todos os servos que o Senhor tem mandado na história. Mas o povo obstinado procura e decide sempre andar nos seus próprios caminhos. Deus, ele olha para nós hoje, nesta terça-feira de Semana Santa, e Deus procura em nós corações sensíveis, procura em nós pessoas que tenham corações de carne, que possamos, durante esta semana, não ser obstinados como o povo de Israel, mas possamos caminhar com o coração de carne, que possamos ser como este povo que não é merecedor, bons ou maus. Deus saiu pelo mundo procurando gente como nós, bons ou maus. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Você é convidado para a mesa do Senhor. Você é um dos convidados para sentar na mesa. Deus, ele olha para nós e procura esses frutos, não frutos de teologias, de tradições, de religiosidade. Durante esta semana ele procura frutos de arrependimento. Procura em nós corações que olhem para Jesus e enxerguem a bondade, a fidelidade, o amor e a graça do Senhor. Que Deus possa abençoar você, que você se sente com seus filhos na sua casa hoje, possa cantar um cântico, meditar sobre esta palavra, aquietar o seu coração e possa entrar nesta semana, viver esta semana na profundidade que ela merece. Dentro da quarentena, que nós possamos entrar no quarto do nosso coração e o Deus que nos vê em secreto, ele vai tocar, vai transformar
e vai falar conosco no profundo e no silêncio. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana para você, que Jesus possa completar esta obra e falar no profundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.